Barroso e dando início às manifestações orais, pela requerente Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por 12 minutos, falará o Dr. Luiz Henrique Eloy Amado. Ilustríssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro-relator Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, senhoras ministras, ilustres representantes do Ministério Público e também ilustre representante da Advocacia Geral da União. Inicialmente, quero consignar minha enorme satisfação na qualidade de advogado indígena do povo Terena, de estar representando nesta ação a articulação dos povos indígenas do Brasil. Esta importantíssima organização que vem fazendo a defesa incansável dos povos indígenas e que, num contexto político tão adverso, as lideranças indígenas têm feito uma resistência qualificada em prol da vida. Quero também saudar o eminente ministro e professor Luiz Roberto Barroso por receber a petição da APIB e proporcionar, no âmbito da mais alta corte do país, o diálogo intercultural. Esta ADPF é a voz dos povos indígenas nesta corte. É o grito de socorro dos povos indígenas. Esta iniciativa ela é uma ação histórica porque, pela primeira vez, no âmbito da jurisdição constitucional, os povos indígenas vêm ao judiciário em nome próprio, por meio de advogados próprios, defendendo o interesse próprio. Pois, durante muitos séculos, esta qualidade de sujeito ativo de direito nos foi negado. Ainda no período colonial, pairava-se a dúvida se os índios eram seres humanos, se tinham almas. Foi preciso uma bula papal reconhecendo essa qualidade de que os índios tinham almas e, portanto, eram passíveis de evangelização. Depois, instrumentalizou-se a tutela legal, onde os índios não podiam falar por si mesmos, sempre tendo que pedir permissão para os Puxarará, terminologia da língua terena, utilizado para se referir aos brancos. Foi somente com a Constituição de 1988 que os índios, suas comunidades e organizações tiveram reconhecido o direito de estar em juízo defendendo os seus interesses. Seguindo este preceito, a Constituição rompeu com a perspectiva integracionista que antes orientava a política indigenista do Estado brasileiro e determinou o respeito às formas organizacionais, línguas, crenças, costumes e tradições dos povos originários. A nossa Carta Magna irá completar 32 anos. E, passado todos esses anos, aqui está os povos indígenas batendo a porta do judiciário. É porque o momento requer. Não há espaço para protelar o debate sobre o direito fundamental dos povos indígenas. Para se proteger a vida indígena, faz-se necessário proteger os seus territórios. Para o fortalecimento da democracia, é preciso entender que proteger os povos indígenas é um compromisso do Estado brasileiro e não pode ser mitigado em hipótese alguma. Esse vírus que assola o mundo chegou em nossas aldeias. A história se repete, pois no período da ditadura militar, a disseminação de vírus foi utilizada como forma de extermínio dos indígenas, conforme bem apontou o relatório da Comissão Nacional de Verdade. Essa pandemia está escancarando vários problemas sociais que assolam as comunidades indígenas, desde a precariedade do subsistema de atenção à saúde indígena, passando pela negativa de atendimento aos indígenas que se encontram nas terras ainda não homologadas, até a importância de se respeitar a biodiversidade presente em nossos territórios e olhar para o importante papel que os territórios indígenas desempenham no equilíbrio da vida humana, incluindo aí o equilíbrio sanitário. O Brasil possui atualmente 305 povos falantes de 274 línguas
e mais o registro de 114 povos isolados e de recente contato. Neste contexto de pandemia, nossas lideranças estão morrendo. Nossos anciões, que são nossos troncos vivos, são os guardiões da nossa cultura e dos nossos saberes tradicionais, estão se indo. Mesmo neste contexto de pandemia, nossas comunidades não tiveram paz, pois a todo momento, além de lutar pela vida, se redobrando, lutando contra os interesses políticos e econômicos que recaem sobre as terras indígenas. O número de desmatamento e invasões aumentaram sobremaneira. Estes fatos públicos e notórios constituem crimes, mas neste momento são também os vetores diretos para a disseminação do vírus nas terras indígenas. Cito aqui o escândalo mundial referente à terra indígena Yanomami, que já tem até decisão da Comissão Interamericana para retirada dos invasores dessas terras. Segundo os dados da Associação Utucara, são aproximadamente 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena. Há pouco mais de um mês, o Covid-19 vitimou nosso líder Paulinho Paiacã, liderança indígena que fez nascer a Constituição, participou ativamente da construção da nossa Carta Magna e outorgou-lhe a proteção integral. Hoje, segundo os dados do Comitê da Vida e Memória Indígena, da APIB, são 623 indígenas mortos, 21.646 indígenas infectados e 146 povos indígenas atingidos, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Posto isso, a APIB pugna pelo reconhecimento de sua legitimidade na qualidade de entidade de representação de âmbito nacional dos povos indígenas. Não obstante a APIB não estar constituída nos moldes do direito civilista, temos que sua personalidade jurídica irradia da própria Constituição Federal. Senhores ministros, senhoras ministras, não é exagero alertar esta Corte que temos sim um sério risco de genocídio. Temos povos isolados que, se forem contaminados, corre-se o risco de ser o grupo inteiro exterminado. E no caso indígena, o genocídio vem seguido do etnocídio, porque além do extermínio da vida, tem-se também o extermínio das culturas, que jamais serão recuperadas. Diante do exposto, a APIB espera-se que esse egrégio plenário referende a medida cautelar concedida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E em relação à presença de invasores em terras indígenas, reiteramos que seja determinada a União e tome imediatamente todas as medidas necessárias para que sejam retirados os invasores das terras indígenas Yanomami, Caripuna, Urueu-Auau, Caiapó, Araribóia, Munduruku e Trincheira Bacajá. Por fim, encerro esta sustentação parafraseando o nosso líder Davi Kopenawa em seu livro A Queda do Céu, quando ele diz, abre aspas, eu gostaria de ter dito aos brancos, já na época da estrada, não voltem às nossas florestas. Suas epidemias, Chauara, já devoraram aqui o suficiente de nossos pais e avós. Não queremos sentir tamanha tristeza de novo. Abram os caminhos para os seus caminhões longe de nossas terras. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Luiz Henrique Lóia Amado.